Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, falar um negócio com vocês, impressionante. Quero agradecer aqui ao Ivo Greca, né, do Flu Resenha, do canal Flu Resenha. Foi lá apoiar, né, o meu comentário com relação ao Hugo Souza, Fábio, né? Cara, o que eu falei? Eu falei que, cara, pelo amor de Deus, gente, o Fábio é muito mais goleiro que o Hugo, mas é muito mais. A idade não quer dizer nada. O Fábio merecia. Eu vou falar aqui sobre isso. Inclusive, vou ler o comentário da galera, né? Teve pessoal me atacando aí pela questão do meu comentário com relação ao Fábio. E o Ivo Greca concordou. O pessoal, ele postou até no perfil oficial do Flu Resenha, concordando, né, que eu apenas... cara, eu sou Flamengo e eu elogiei um jogador que é do Fluminense, que é goleiro do Fluminense, tá? Então, não tinha porquê, se eu fosse clubista, né? Até sou clubista, mas se fosse ao extremo, eu não ia fazer isso. Para mim, o Fábio merece. E outra coisa, você podia me chamar, os caras que comentaram podiam me chamar de bairrista. Ah, o Paparazzo é bairrista. Ok, bairrista, ok. Tá? Eu tô defendendo aqui o time do Rio, até aceitaria. Agora, clubista, não, o Fábio não é do Flamengo. Eu acho o Fábio muito melhor, o Léo Jardim muito melhor. Outros goleiros melhores do que o Hugo Souza, tá? Então a gente está chegando aqui, né, lembrando que você pode adquirir os produtos do Flamengo, inclusive esse manto aqui, da comissão técnica, tá? Você pode adquirir ele no YouTube Shopping, na loja da Shopee, que é patrocinadora do Flamengo. Você encontra e você ajuda demais o Flamengo, tá? Garantindo os produtos oficiais do Flamengo, você ajuda muito o clube. Você pode ajudar o Flamengo comprando aqui no YouTube, tá? Você comprando no YouTube, você está ajudando demais o nosso malvadão, tá certo? Olha só, inclusive tem aí o manto Diamantes Negros, né? Você tem aí também o, o manto Feruza para você tá garantindo. E eu quero também lembrar você que com a caravana do Haroldo você pode garantir presença, cara, todos os jogos do Flamengo na Libertadores, no Maracanã, com ingresso incluído. Alguns outros ele dá o suporte, inclusive, para você tá comprando o ingresso. Ele te ajuda em todos os sentidos, cara. Caravana do Haroldo é espetacular. Tá? Então é só chamar eles aí que você vai ter o melhor atendimento nos jogos da Libertadores. Seja no Maracanã, receptivo com ingresso, seja também, né, nos jogos fora do Brasil. Cara, ele te dá todo o suporte com hospedagem, passagem e tudo mais, tá certo? Mas é inacreditável. Os corintianos atacando o post que a Placar fez em collab comigo, aonde eu dizia que o Fábio, goleiro do Fluminense, né, ele é anos-luz melhor que o Hugo, que ele está muito à frente, mas é muito à frente, é muito melhor do que o Hugo Souza e que merecia ser mais convocado do que o Hugo Souza. Falei, inclusive, que o Hugo Souza, para mim, está atrás de Gabriel Brazão, está atrás do André do Flamengo, que é reserva do Flamengo, é capaz do André, tendo um ritmo aí, ser melhor do que o Hugo, passar mais segurança, mais confiança que o Hugo, né? O André, cara, acabou de chegar, não teve muita oportunidade, mas demonstrou, né, passar muita confiança. Falei, inclusive, que o Léo Jardim do Vasco é melhor que o Hugo Souza. Eu não consigo entender o Hugo Souza sendo convocado para a Copa do Mundo, para a Seleção Brasileira ou Copa do Mundo, porque pega bem pênalti, que o Léo Jardim também pega, o Fábio também pega, né? O André eu não sei, a gente não conhece, mas, gente, e o Gabriel Brazão, que, pô, ano passado teve 127 defesas pelo Santos e 10 jogos sem tomar gol, e não tem oportunidade, porque a vaga é cativa para o Hugo Souza, né? Tem que agradar a torcida do Corinthians, só pode ser. E eu tô sendo atacado no post. Teve um sujeito que chegou ao ponto, né? E o Ilan concordou comigo, Bandeira, a galera toda na Placar concordou comigo. E aí os caras falam assim: ah, esse é o nível dos comentaristas da Placar, né? Mas a galera, olha só, canal do NEM, botafoguense. Paparazzo, na minha opinião, o Fábio do Flu é melhor que o Hugo. E tem mais que agarra. E tem outros que agarram melhor que ele no Brasileirão. Tá vendo aí? Perfeito.
tá? Canal do NEM, botafoguense, tá? Fabrício Barbieri, esse assunto é alimentado pela mídia paulista, que sempre usa o Flamengo como parâmetro de comparação. Frangueiro, tomara que fique muitos anos no Corinthians, tá? O Calixto, 51, falando aqui, 44, vai fazer 45 em setembro, o homem não tem fim, falando do Fábio, tá? O Márcio Manguaça, Fábio muito melhor que ele. Olha só, gente, primeiro momento que postaram, que eu não tinha aceitado a collab ainda, só tinha a galera lá de São Paulo, os paulistas tudo me detonando, corintianos, os caras tudo me detonando. Tem comentário que o cara falou que eu como comentarista, sou horroroso, aquelas coisas assim, né? Que eu clubista e tal. Clubista, eu tô elogiando o goleiro do Fluminense. Eu tô falando que o Fábio é 1000 vezes melhor do que o Hugo, tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, né, o mesmo Calixto falando aqui, ó. O Fábio é melhor e sempre será. Quem discorda do paparazzo nessa opinião é uma falta de intelecto danado. O Gabriel tá 100% certo. O Fábio é muito acima e merece sim estar no lugar do Hugo Souza. Deixa eu entrar no perfil aqui do Calixto para ver. Ih, olha isso. Olha isso. Tricolor. Tricolor. O cara é tricolor, tá? Ó, tricolor. Tricolor, tá? E tá postando aí, né, falando que eu tô certo, tá? Então a galera de São Paulo fica mordida, né, quando fala, não pode falar do Corinthians, do Hugo, eles se juntam todos, né? Inclusive os palmeirenses estavam torcendo pro Corinthians na final da Supercopa, e os corintianos estavam torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras contra o Flamengo, hein? A gente tá ligado. Eu cansei de ver Casagrande de um lado, Juca Kfouri do outro torcendo contra o Flamengo, aí os palmeirenses também, quando tem o Corinthians, ficam torcendo pro time, torcem sempre contra o Flamengo. Independente, não tem, esquece até a rivalidade lá de São Paulo, tá? O Coringa mandou aqui, Coringa Rubro-Negro, concordo com tudo que você falou. O Luan Flá, concordo em número, gênero e grau com o paparazzo. O Hugo é estabanado, sem experiência nenhuma para uma seleção brasileira, tá? O Gabriel Orfo, meu repórter, Fábio é bem melhor que o Hugo atualmente, concordo com o paparazzo, mesmo com a idade, 45 anos, tá? Então a galera toda aqui, cara, aí veio o Dan Almeida, deixando de seguir. Aí eu respondi brincando, eu também. Deixa de seguir aí, pô. O J. Eduardo, piada dar voz a um comentarista desse. Aí responderam aqui, o cara cobre o Flamengo, coloca o Fábio do Fluminense, que é rival direto na seleção, e tu vem falar que uma porra dessa? Tá certo, o paparazzo tá certo, o Hugo Souza tá longe do Fábio. Aí eu botei, exato, mas é clubismo do paparazzo, né? Clubismo meu, tá? O cara ficou revoltado eu comparar o Hugo com os goleiros fracos, como o Santos e tudo. Não, Santos foi seleção brasileira, pô. Santos foi seleção brasileira. Vou responder ele aqui agora. O Santos foi seleção brasileira. Simples assim. Acabou. Eu só falei que, para mim, não está num nível, né, tão grande. Papa vai dormir, nem a torcida do Flamengo gosta de você. Tô vendo isso nos comentários. A torcida do Flamengo, Fluminense, Botafogo, mas do Flamengo principalmente invadiu os comentários. Tudo isso aqui é torcedor do Flamengo, acho que estão respondendo aqui, ó. Fui lá responder. Torcida do Flamengo invadiu. Realmente não gosta, né? Ou vocês gostam de pregar isso com um ou outro anti-hater aí pra falar que não gostam de mim? Cara, tô cagando e andando. A maioria tá comigo. Eu vou só te dizer uma coisa. Aqui os likes versus dislikes do meu canal são 99,5% de likes contra dislikes. Então atura ou surta, tá? Não gostou? A porta da rua é serventia da casa. Com certeza, se você é rubro-negro, gosta do paparazzo rubro-negro, tu vai se inscrever aqui agora. Ao invés de você sair como esse cara tá pregando, você se inscreve aqui agora. Trazer agora informação importante, olha só, o Alan não enfrenta o Flamengo. É importante, né? Nem tanto, né? Mas o torcedor do Flamengo, vamos falar que é reforço pro Corinthians, né? Mas vamos falar sério, né? O Alan tá lá e tal, na estreia foi endeusado pelo Corinthians, torcedor do Corinthians, aquela coisa toda. Mas tudo bem, não quiseram pagar o valor que tinha que pagar na cláusula contratual, tinha que pagar uma multa para ele poder jogar contra o Flamengo. Então é tão importante assim que eles não quiseram pagar uma multa, né?
O valor não foi divulgado, mas deve ser na casa de R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão, alguma coisa nesse sentido. Não quiseram divulgar, mas é sempre um valor milionário, como era o Rodinei também e tal. O Corinthians não quis pagar a multa. Não quis pagar a multa, como a gente trouxe de forma exclusiva há uns meses atrás, quando o Alan estava se transferindo para o Corinthians, que teria uma cláusula que ele não poderia jogar contra o Flamengo, né, no empréstimo. A gente trouxe com exclusividade, confirmamos com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que ele não poderia atuar contra o Flamengo, senão teria que pagar uma multa. Ou seja, a gente trouxe essa informação e agora está confirmado. O Corinthians não vai pagar essa multa, né? A imprensa paulista começa a trazer que o Corinthians não vai pagar essa multa e com isso o Alan não enfrenta o Flamengo, tá certo? Então tá tudo certo aí com relação a que essa multa realmente existia, como a gente tinha trazido, né, no início da negociação lá, quando o Alan estava ainda sendo confirmado no Corinthians, ele trouxe todas as informações aqui sempre para vocês, tá? Então é isso, o Alan não enfrenta o Flamengo. A imprensa paulista já começa a trazer essa notícia aí agora, que a gente estava falando já com vocês já há muito tempo, que dificilmente ele jogaria contra o Flamengo, que teria uma multa, um valor, né, considerado até alto, né, já que o empréstimo, daquela forma que foi e tudo mais, o Corinthians não queria pagar nada, tal. O Corinthians está passando sufoco aí para pagar o Memphis Depay, né, devendo uma grana de premiações ao Memphis Depay, contrato aí do Memphis Depay dificilmente será renovado, os caras... ontem... O recado do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, foi claramente para o Corinthians, que está na Libertadores, e para o Botafogo, que saiu da Libertadores e está na Sul-Americana. Foi no meio do sorteio lá da Sul-Americana e Libertadores, ele participou, e ele falou que os clubes têm que honrar suas dívidas, né? E não é só com outros clubes, com jogadores e tudo mais. Então, fair play financeiro está aí para isso. E o Corinthians, já que já está na situação, ele não vai querer pagar para colocar o Alan, né? Óbvio que no futebol as coisas podem mudar, mas nesse momento a informação é essa. O Alan não joga contra o Flamengo por esse motivo aí da questão da multa que tinha na cláusula contratual, que tinha no contrato ali quando ele foi contratado pela equipe paulista. E olha, a patroa pediu para vir no supermercado, mas eu não posso parar de fazer conteúdo. Nosso repórter Gabriel Orfan fez uma apuração aí agora exclusiva com relação à programação do Flamengo, planejamento, logística do Flamengo para o jogo na altitude, né? O jogo em Cusco, né, no Peru, né? O Flamengo jogando na altitude de 3.400 metros. Então, o planejamento já está sendo iniciado, tá? O pessoal lá da logística do Flamengo, Gabriel Skinner e tudo mais, pessoal todo lá já fazendo um planejamento, então é bem provável, tá? 95% de chance que o Flamengo vai ficar em Lima ou Arequipa, tá? Informação é essa, Lima ou Arequipa, e sobe no dia do jogo apenas para participar da partida, né, da Libertadores, o jogo da altitude. Então, esse é o planejamento, chegar em cima da hora, tá? É bem provável que seja feito dessa forma. Então, eles estão planejando, o plano do Flamengo é esse, vai no dia do jogo, vai em cima da hora, para não ter aquela questão de ter que chegar muito antes, adaptação. Então já vai para o Peru, né? Lá ele fica em Lima ou Arequipa e sobe, né, pro jogo lá em Cusco.